Vira na página completamente, rumo a Brasília, até porque os trabalhos por lá não param em nenhum momento. E nesse contexto todo, eu queria destacar para vocês que a Câmara dos Deputados pode votar hoje, tá? A isenção do imposto de renda para salários de até R$5 mil. Promessa essa das principais ali oferecidas pelo presidente Lula na campanha de 2022. O assunto segue dando o que falar, indas e vindas, enfim, e brigas ali calibrando o próprio projeto. É para Brasília que nós vamos nesse momento com a nossa repórter Rani Veloso para saber qual é a expectativa por aí, a viabilidade legislativa, afinal de contas. Bom dia, minha querida, obrigado pela presença. Afinal, essa votação está sendo vista como um teste, tanto para o governo Lula quanto para a oposição. Mas em que termos, hein? Em que termos exatamente? O que a gente pode esperar? Bom dia. Bom dia, André Marinho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília, muito obrigada. Olha, é isso, daqui a pouco tá marcado, viu, essa sessão para as 13h55, é o único item da pauta, o projeto de lei que pretende isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil de forma total e de forma parcial para quem ganha entre R$5 mil e até R$ 7.350. Foi um acréscimo, inclusive, feito pelo próprio relator da matéria, o deputado federal Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, que segue reunido nesse momento com parlamentares para tentar chegar a um consenso, porque apesar de, na base da Câmara dos Deputados, passar facilmente esse projeto de lei, até porque é uma pauta positiva para a população brasileira e a Câmara tem tido falhas nos últimos dias, sobretudo perante a opinião pública, mas tem uma discussão, tem um ponto de atrito, exatamente o ponto de compensação. Não há consenso. O próprio relator Arthur Lira disse ontem em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária que a discussão vai ocorrer em plenário, isso porque se tem isenção de imposto de renda para cerca de 16 milhões de brasileiros, tem que ter uma fonte de compensação de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. E então, de acordo com o texto, atualmente, quem ganha R$600 mil por ano, a partir disso até R$1.200.000, vai ser cobrado por um imposto mínimo que vai chegar até 10% de cobrança. Para quem ganha acima de R$1.200.000, esse imposto é fixo, 10%. Porém, partidos da oposição, como o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Novo, não concordam com essa fonte de compensação e, portanto, pretendem apresentar em plenário sugestões de alteração ao texto, ou seja, emendas, e eles querem votar em separado. Mas o governo está tentando aí articular para que o texto do relator seja mantido. Inclusive, ontem, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, disse que o governo defende o texto do relator Arthur Lira. Lembrando que essa proposta chegou à Câmara dos Deputados em março desse ano, foi aprovada em comissão especial em julho, antes do recesso. A urgência foi aprovada em agosto e agora, em setembro, 1º de outubro, mais de 6 meses depois, é que pode ser aprovada em plenário. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Hugo Mota, postou em suas redes sociais dizendo que hoje é um dia muito importante para o Brasil e que não é nenhum dever do Estado, que eles devem fazer logo mais, e sim uma obrigação, a de justiça social. Vamos ver se, de fato, eles vão conseguir chegar a esse consenso, então, sobre esse ponto de compensação, André. Rani Veloso, sempre precisa, diretamente de Brasília. A gente agradece todos os esclarecimentos. Realmente vai dar o que falar. Obrigado pela presença. E antes da gente seguir adiante aqui repercutindo, destrinchando ponto a ponto mais esse arranca-rabo legislativo, eu quero recepcionar agora sim, precisamente, todo mundo que está nos ouvindo também pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show segue adiante, repercutindo as atualizações, pessoal, do tão debatido, do tão discutido, né, projeto em torno da isenção do imposto de renda para todos os brasileiros que ganham salário ali na faixa de R$5 mil. Mano Ferreira, assim, desenrolando o enrolado, explicando da forma didática como isso afeta na ponta parte da nossa audiência, vai que é sua. Vamos lá, Marinho. Se tem uma coisa que eu, como liberal por inteiro, quero é diminuir imposto. Somos dois. A coisa que eu mais quero é diminuir imposto. Só que, o que é que a gente precisa para poder diminuir imposto de forma sustentável? Diminuir gasto público. Por quê?
porque se a gente não for capaz de fazer com que os gastos do governo caibam dentro do orçamento, quem paga essa conta é o povo, em forma de inflação ou aumento da dívida pública, que, por sua vez, pressiona o aumento de juros e tem todo um ciclo perverso para o futuro da economia. Em outras palavras, é preciso ter responsabilidade. Qualquer discussão sobre corte de imposto precisa vir após um corte de gastos. E não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é populismo e que, ainda por cima, tenta utilizar a narrativa de justiça tributária. Por que não há justiça tributária nesse projeto? Em primeiro lugar, os mais pobres pagam mais impostos porque pagam mais pela via do consumo e não pela via da renda. Se tem um tipo de imposto onde é mais possível ter uma progressividade, ou seja, fazer com que o mais pobre pague menos e o mais rico pague mais, é por via do imposto de renda. Então, o que a gente devia, para atingir uma justiça tributária maior, era diminuir o imposto sobre o consumo. Porque a gente está falando, no fim das contas, do feijão, do arroz, da cervejinha, onde todo mundo paga imposto. E onde o mais pobre acaba pagando proporcionalmente um valor maior para a sua faixa de renda. Ou seja, a gente está vendo populismo barato, sem ter seriedade sobre qual vai ser a fonte de compensação desse corte de arrecadação, que, no fim das contas, isso tudo acontecendo num contexto em que o governo segue sem fechar as suas próprias contas. Quando a gente olha para o orçamento público, nós estamos no vermelho. Então, se está no vermelho, não tem como abrir mão de receita. No fim das contas, o maior risco é que a gente veja a medida populista do corte de imposto sendo aprovada e não veja nenhuma compensação séria sendo aprovada pelo Congresso Nacional, o que vai fazer com que a dívida aumente, a inflação aumente e o mais pobre pague a conta. Meus amigos, a gente tem que ter sempre esse critério para não sair aplaudindo, enfim, automaticamente, o que parece ser um processo, enfim, um projeto, melhor dizendo, que visa a justiça tributária, mas a questão é compensação, né? Uma microempresa que pode ter lucros altos, ela vai ter que se adaptar às novas regras de tributação para as faixas menores, até para ver essa compensação. Será que isso pode acabar estourando no colo de todo mundo mais adiante? É algo a se ter em mente, para que fique claro, né? Doutora Priscila Silveira, sua expectativa? Marinho, o grande problema é que é uma questão populista, ou seja, foi colocado dentro do cronograma do governo Lula essa isenção, então ele fala ali para o eleitor dele, e claro que quem é favorável está dizendo que é para poder trazer a desigualdade histórica. Não se nega isso. Ninguém está dizendo que não quer que faça um controle da desigualdade histórica. O problema é que eu acho muito prudente que tenha sido feito um controle com relação aos super ricos. Por quê? Como o Mana aqui colocou, se eu coloco isenção para o de 5 mil, eu também estou, de alguma maneira, trazendo desigualdade para aquele que vai ter uma maior taxação com relação à sua empresa. Então, continua uma desigualdade. É claro que se eu não coloco a taxação, se eu não afasto a taxação do super rico, eu também trago desigualdade para aquele que está pagando mais. E mais do que isso, o governo deixa de arrecadar. E se ele deixa de arrecadar, e veja, aqui a gente já tem isenção para quem ganha R$ 3.036, tá? Então ninguém está questionando a isenção. O que está se questionando é a contrapartida em razão dessa falta de tributação, de recolhimento aos cofres públicos e a continuidade nos gastos dos cofres públicos. Ou seja, nós teremos um duplo gasto. Por quê? Porque ele vai deixar de arrecadar e vai continuar gastando. Muito embora ele queira cobrar mais dos super ricos, não vai adiantar ele cobrar mais taxando dos super ricos e continuar gastando. A conta não vai fechar da mesma maneira. Por isso que está a grande discussão de quem é favorável e de quem é contra, é exatamente nesse controle, nessa balança que não vai fechar da mesma maneira se o governo, como já é conhecido, não parar de gastar e só arrecadar, Marinho. Priscila, a realidade seja
colocada, quando a gente olha para essa situação dos impostos, o fato da gente tributar consumo ajuda o contrabando, sabe como? Porque o produto verdadeiro, qualificado, fica muito caro, muito mais caro para todos, e isso acaba potencializando as ações do contrabando. Não é inteligente o imposto sobre consumo. Ele não é o melhor tipo de imposto quando a gente está olhando para isso, ainda mais querendo aquecer a nossa economia. Mas verdade seja dita, ontem no Congresso Nacional foi um dia bem movimentado. A CCJ, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, inclusive aprovou ontem uma proposta do presidente do Republicanos, deputado federal eleito aqui por São Paulo, Marcos Pereira, que acabaria com as decisões monocráticas a todo tempo. A todo tempo como? Ele colocaria um prazo limite. Uma vez que a decisão monocrática... O que é uma decisão monocrática, você que está nos assistindo? É uma decisão tomada ali única e exclusivamente por um juiz dentro de um corpo de colegiados. Não só o STF, pode ser o STF, pode ser o STJ. Então, a partir de agora, se essa medida for aprovada também no Senado, o que aconteceria? A decisão monocrática, ela teria validade até a próxima sessão, onde ela precisaria ser votada ali pelos seus pares, e a partir disso, se não fosse assim, essa decisão até poderia ser suspensa. Então, essa é uma decisão também, essa é uma proposta que visa também, dialoga muito bem com o momento que o Brasil está vivendo, decisões da sociedade, visões da sociedade sobre as decisões monocráticas. Então, quando ele faz isso, ele também está dialogando com as eleições, por assim dizer. E um detalhe interessante nessa medida é que ela não fala só sobre o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, mas ela também fala sobre os partidos. E agora presta muita atenção nisso. Tem uma habilidade lá no Supremo, nas cortes, que são habilidades de controles constitucionais. Tem a DPF, a DI, que são ações diretas dos partidos em relação ao momento ali, uma medida para checar a constitucionalidade. Nesta proposta do deputado Marcos Pereira, que foi aprovada ontem sobre a relatoria do Manete do Cidadania, o que acontece? Somente partidos que batem na cláusula de barreira, ou que seja, que tem mais deputados eleitos, poderiam entrar com essas ações. Isso prejudica bastante partidos como o Partido Novo, que tem muitas medidas de ADPI, ADPF, em prol aí de causas que acreditam, e outros partidos como o Partido Rede, que também não bateu a cláusula de barreira. Então, é esperado que estes partidos tentem levar essa medida, de alguma forma, para plenário. Mas, dificilmente acontecerá e tem muita chance de correr direto para o Senado Federal. E só um parêntese, a Jess citou justamente os dois partidos que mais apresentaram a DPF. Exatamente. Meus amigos. Mais trabalho nesse sentido. Isso já é um trabalho de alguns anos, né? Talvez seja uma pauta menos espetaculosa, mas ela tem uma relevância imensa. Houve a imposição da cláusula de barreira, depois o aumento da cláusula para ficar cada vez mais difícil a existência, né, a operação desses partidos. Agora é mais um movimento nessa direção, que pode acabar mais adiante levando à verdadeira extinção desses partidos nanicos. Se você não tem voto, cada vez menos meios de atuação no jogo político. É o que está posto. Jess aqui trouxe essa reflexão, o que mostra que, nesse caso aqui, tamanho, pelo visto, sim, é documento, tá ok? É muito ruim isso. Eu vejo, assim, com maus olhos essa medida. Porque, assim, apesar dos pesares, dos momentos em que eles entram, são partidos que entram muito, a realidade é que, muitas vezes, nós vemos os partidos do Centrão, do dito Centrão ali, não entrando com determinadas ações. Então, vamos imaginar, se a PEC da blindagem tivesse sido aprovada também pelo Senado e não tivesse toda a mobilização que teve, provavelmente o que aconteceria é um desses partidos entrarem diretamente com uma ação de inconstitucionalidade. Então, assim, tem seus benefícios e eu acho que os partidos, eles são corpos jurídicos dentro do Instituto de uma Democracia que devem ser defendidos. Agora, tem custo e benefício. O caso aí a gente não tem falado sobre o tamanho do protagonismo do Supremo em relação ao debate político, dizendo que o Supremo está se metendo demais. Como é que o Supremo se mete demais? Por meio de ações como essas. Então, se o objetivo... Mas 99% das vezes é por meio de ações como essa. Então, se o objetivo é diminuir a interferência do Supremo no funcionamento do Congresso, é preciso ter medidas como essa, que vão ter, de fato, o custo do outro lado, que é quando a gente acha que era importante ter a intromissão do Supremo, aí a gente sente falta. Agora, por mais que... É diferente, mano, porque os partidos ainda vão poder, os outros partidos ainda vão poder. Então, acaba que, assim, sinceramente, o PT ainda vai poder ter ação de inconstitucionalidade, PL, mas você pega um grupo que talvez seja mais ideológico em relação às suas causas, tanto que a gente pega PSOL e Novo, são ideológicos em relação às suas causas, que tira isso da sociedade. Então, acho que é uma perda considerável
considerável que não deveria passar assim pro Senado. A Jess trouxe uma baita atualização aqui, ampla e transversal de tudo que está pegando lá na relação com o Congresso, tudo em Brasília, basicamente, só que essa questão das decisões monocráticas, vamos jogar luz ainda nesse tema. Só brevemente aqui, eu quero ouvir a doutora Priscila Silveira, porque, ao que tudo indica, é uma jogada concertada ali entre o deputado federal Marcos Pereira, que fez um belo trabalho, uma bela atuação nessa frente, com o ministro Gilmar Mendes, ao que tudo indica, para, de alguma forma, pacificar a relação entre Congresso e Supremo, que está completamente esgarçada há um bom tempo. E por mais que eles não admitam, melhor dizendo, em público, os próprios ministros estão exaustos com todo o desgaste que eles vêm concentrando para si nesse cabo de guerra há tanto tempo, né? E pode ser um movimento na direção certa, né? Sim, o Congresso tem sempre falado sobre o ativismo judicial, né? Sobre a possibilidade de um único magistrado dentro de um colegiado, como é o Supremo Tribunal Federal, decidir questões de extrema relevância, Marinho. Mas o próprio ministro Fachin, na sua posse, ele cita, né, a possibilidade dessas decisões que o Supremo Tribunal Federal deva ter ali a divisão dos poderes e que, na medida do possível, o Supremo Tribunal Federal tenha uma maior inserção com decisões colegiadas. Ele fala isso na sua posse com relação... Ele não está dizendo que o Supremo Tribunal Federal não deva se utilizar das decisões monocráticas, né, que estão ali até perante a Constituição, enfim, mas que deve privilegiar as decisões perante ali o colegiado. Agora, a gente vê que é uma guerra entre o Congresso. Por quê? Porque por causa das divisões ou da divisão dos poderes que está na Constituição, inclusive a divisão dos poderes é uma cláusula pétrea dentro do nosso país, enfim, a gente tem que, né, ali aceitá-la. É claro que quando eu falo que a decisão é pelo colegiado, traz para quem não tem as decisões ou quem tem decisões monocráticas desfavoráveis, uma maior colocação da justiça. Por quê? Porque se é um órgão colegiado, mais de um vai decidir, né, Marinho? Então é isso que a CCJ está querendo. Agora, quando eu restringo liminares, existem coisas que não podem ser deixadas de apreciação pelo Poder Judiciário, até pela nossa Constituição, que são coisas que têm perigo na demora, né, de se aguardar o provimento final. Então, a gente não tem como extirpar, tirar das decisões que sejam liminares, com tutelas antecipadas. O que é isso, para quem nos assiste e nos ouve, entenda. Eu não posso esperar que um colegiado diga sobre determinada demanda. Então, para isso, que existem decisões monocráticas e, claro, quando elas entram no colegiado, elas são ou não ratificadas. A gente é pautado muitas vezes também pelo público que nos acompanha, seja pelo rádio ou pela TV, né? O que a galera tá falando? Conta pra gente. Teve o Jair de Almeida aqui que elogiou a Jess. Disse assim, olha, a Jess Peixoto, sempre coerente, parabéns. Ela é. Muito obrigada. Nossa xerife, né? Nossa xerife. Bota ordem nessa bagaça assim. Inclusive, bombem aí o chat, né? Pra quem nos acompanha pelo YouTube, vai mandando as mensagens aí, elogios também, eu tô esperando, hein? Não, o David é um sujeito carente, tá precisando desse carinho, mas sejam impiedosos, sejam francos, podem botar pra fora o que tá no coração e na mente de vocês, mas é importante sim, turbinando aí no chat, sempre frenético, impiedoso, implacável, mas é importante que a gente sinta a presença de vocês aqui com a gente e, claro, os comentários mais agregadores a gente vai estar postando aqui do meu ladinho para valorizar a nossa tropa do Morning Show.